é através do livro da lei, do livro sagrado. Então em Provérbios 12:1 tá lá: todo que ama a disciplina, ama o conhecimento. Por quê? Porque a disciplina liberta, a disciplina é liberdade, assim como o conhecimento. O conhecimento é liberdade. Du, que prazer ter você aqui, meu irmão. Então, mais uma vez, tá lá no livro da lei que a gente tem que amar a disciplina. Provérbios 13:18: quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Então vamos lá. Provérbios 13:18: quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Então, mais uma vez, vocês veem que no livro sagrado, no nosso livro da lei, está escrito que a gente tem que cultivar a disciplina, né? A gente já falou sobre isso, então eu quis buscar isso dentro do livro sagrado para vocês entenderem o porquê de tão importante que é ter disciplina. E aí a disciplina, a gente já falou o que é, né? A gente já falou que a disciplina é quando você troca um prazer imediato por um prazer futuro, é uma definição de disciplina, e desta forma você, mais do que trocar esse prazer, você está exercendo o teu crescimento, né, da tua disciplina. Por quê? Porque você está conseguindo, se lembra daqueles hábitos, né, o hábito rebote, o hábito angular, você através da força de vontade, você está conseguindo desenvolver o hábito angular, que é da disciplina. E a disciplina é liberdade, porque a gente sabe que para a gente ser liberto, a gente precisa ter hábitos saudáveis, hábitos que vão levar a gente ao sucesso. Então a gente tem essa percepção. E aí a gente chega aqui, ó. Como fazer para que adquirir disciplina? Né? Porque a disciplina, muitas das pessoas, elas possuem, mas a gente percebe que a disciplina é algo que muita gente não as tem, ou tem em uma área específica e não consegue trazer para uma outra área. E por que disso? Porque a disciplina, apesar de ser um hábito, ela se torna muito mais fácil quando você tem uma predisposição para aquilo que você quer construir. Então, quando você está focado em alguma coisa, é mais fácil de você conseguir ter a disciplina naquilo. E uma das maneiras que você fazer isso é através do quê? De mini hábitos, através de pequenas vitórias. O mecanismo do cérebro, a gente já conversou diversas vezes, e vocês sabem disso, ele é um mecanismo econômico. Se lembra que o cérebro ele tem mais ou menos 2% do nosso peso corporal, porém ele consome de 20 a 30% da nossa energia diária. Então, quanto mais você pensar, quanto mais você se esforçar, quanto mais você quiser adquirir disciplina ou adquirir um novo hábito, mais o teu cérebro vai relutar para que isso não ocorra. Por quê? Porque demanda de um gasto energético. E tudo que demandar de um gasto energético, o teu cérebro vai trabalhar para que você não o faça. Então, quando a gente pensa em mudar um padrão, então a gente tem um padrão aqui que eu até desenhei, que vocês não estão enxergando, um quadrado, e nós queremos mudar para um redondo. Alguns especialistas dizem que demora 21 dias, outros falam 200, mas é quase um consenso que é em torno de 66 dias de você repetindo aquele padrão para que você consiga mudá-lo. Então é muito tempo, né? É muito tempo para você conseguir mudar um padrão. 66 dias, a gente está falando de 2 meses. É muito tempo, é muito esforço. Então, com isso, o que acontece? O teu cérebro, ele reluta para que você não adquira esse novo padrão, porque você vai fazer com que você gaste energia. Então, neste momento, o que nós temos que fazer? Eu trouxe algumas ferramentas para vocês. Primeiro, dividir isso em pequenas metas. Então vamos lá, então vamos falar de vocês aqui, alguns de vocês não têm o hábito de praticar atividade física. E aí você resolve que vai fazer atividade física, ou resolve que vai ler um livro. E você coloca para você uma meta que você vai ler, exemplo, 10 folhas por dia. Cara, para quem não tem o hábito de ler um livro, 10 folhas por dia é muita coisa. É muita coisa. O que vai acontecer? Você vai conseguir no primeiro dia. Talvez no segundo, no terceiro dia você já não consiga mais. E aí o que você vai fazer? Você vai abandonar. Então se você não tem o hábito, você não tem a disciplina para ler um livro, qual que é o melhor caminho? Você lê apenas uma folha por dia.
Até que esse livro vai começar a ficar interessante e você vai ler a segunda folha, a terceira folha, a quarta folha. E nisso você vai adquirindo um hábito. Mas você, num primeiro momento, você está enfrentando uma batalha que você pode vencê-la. A mesma coisa em relação a treinamento. Não adianta você que nunca treinou chegar e falar assim, agora eu vou treinar todos os dias. Você não vai treinar todos os dias. Você não tem o hábito. Então é melhor você colocar para você que você vai treinar uma vez por semana, 2 vezes por semana. Se você não for treinar 2 vezes por semana, que seja fazer 2, 3 flexões por dia. Porque é muito simples de fazer. Então você vai se colocar nas batalhas que você consegue conquistá-las, que você consegue vencer. Quando você faz isso, você está aumentando a possibilidade de você conseguir adquirir o hábito da disciplina. Quando você se coloca em batalhas que você possivelmente tudo leva a crer que você vai perdê-las, você está se distanciando da disciplina. Então, uma fórmula é você colocar o quê? Micrometas. Então, quando você coloca micrometas, que são os micro hábitos, você consegue adquirir disciplina com maior frequência. Por quê? Porque é fácil. Não se coloque algo que você não vai conseguir vencer. Quando você fizer isso, você nunca treinou, ou você, um exemplo, é um chocolatra, e você vai falar assim, eu vou parar de comer chocolate. Cara, dificilmente você vai conseguir. A não ser que você tenha uma força de vontade muito grande. Que se você tem uma força de vontade muito grande, na teoria você teria disciplina também. Então, assim, há um contrassenso aí, né? Então, provavelmente você não tem ainda essa força de vontade desenvolvida desta forma. Então, qual é o melhor caminho? Eu vou parar de comer chocolate a barra inteira e vou comer a metade da barra. Vou comer 2 tabletes, vou comer 1 tablete. Mas você vai fracionar aquilo que você quer adquirir disciplina para que você consiga vencê-la. E toda vez que você vencer, o que vai acontecer com o seu cérebro? Você lembra que nós já falamos isso? Dopamina. Toda vez que você vencer, que você conseguir cumprir o que você combinou com você, você deve comemorar. Então, se hoje você se propôs a não comer o chocolate ou comer 1 tablete de chocolate apenas e você conseguiu chegar no final do dia com essa meta, o que você tem que fazer? Comemorar. Porque a partir do momento que você comemora, você vai querer fazer o quê? Repetir, porque você está produzindo dopamina e o teu cérebro vai querer mais dopamina. Se ela não está tendo a dopamina através do chocolate que fazia tão bem para ele, ele vai ter a dopamina através da tua comemoração. Mas não tem que ser uma comemoração tímida. Comemora mesmo, vibra mesmo. Se acha o cara, se sente o cara determinado. Desta forma você vai conseguir fazer com que teu cérebro produza dopamina e vai querer repetir essa conquista para que você comemore mais entusiasmamente. E assim, consequentemente, até que você vai conseguir ter algo muito forte dentro de você que vai fazer com que você abandone o chocolate, ou que você comece a atividade física de uma forma mais frequenciada, ou que você comece a correr realmente para uma prova de 5, de 10 km. Então é desta forma que você adquire disciplina. Além disso, o que a gente pode estar fazendo também? Um propósito inabalável. Todo mundo tem um propósito inabalável. O que é um propósito inabalável? Pensa em algo que vai fazer com que você vá até o final, que você não vá desistir. Procure algo dentro de você. Então, vou parar de comer chocolate. Mas por que você vai parar de comer chocolate? Porque você quer? Só porque isso é algo que você botou na tua cabeça? Talvez esse não seja o propósito inabalável. Propósito inabalável... Oi, Lica! Propósito inabalável é aquele propósito que vai fazer com que você mova montanhas. Vai fazer com que você passe por cima de todas as dificuldades. Então esse é o propósito inabalável. Então imagina o seguinte, eu estou aqui fazendo essa live com vocês. Tocar meu telefone, eu não vou atender. Agora, se eu olho, minha filha está aqui, pai, preciso falar com você que aconteceu um problema. Eu largo tudo. Eu vou pedir desculpa para vocês, mas vou largar. Por quê? Porque ela é o meu propósito inabalável. Ela é a minha razão de existir. Então a mesma coisa é quando você busca um propósito inabalável para ancorar aquilo que você quer evoluir,
aquilo que você quer fazer. Então, quando você buscar esse propósito inabalável, você com certeza vai adquirir disciplina naquilo que você se propõe a fazer. Então, eu quero treinar para ficar bonitinho. Isso não é um propósito inabalável. Agora, eu quero treinar porque eu quero ter uma independência física e mental quando eu tiver mais velho para poder brincar com os meus netos. Isso é um propósito inabalável. Então, todo propósito inabalável vai fazer com que você consiga exercer a sua disciplina. Então isso é fundamental. Ache os propósitos inabaláveis da tua vida para cada disciplina que você quer adquirir. E a partir do momento que você fizer isso, você vai conseguir adquirir. Então eu quero ler um livro. Por quê? Não, porque eu quero. Não. Porque eu quero ler um livro, porque através desse livro eu vou conseguir uma vaga de emprego tal que vai fazer com que eu dê uma condição melhor para a minha vida e para os meus filhos. Propósito inabalável, condição melhor para os meus filhos. Então tudo que você tiver que fazer para ter uma vida melhor para os seus filhos é um propósito inabalável. E isso vai fazer com que você adquira disciplina. Pegou o código? Então, não adquira disciplina por adquirir. Adquira disciplina ancorando ela em cima de propósitos inabaláveis. E uma outra coisa que é muito bacana para você adquirir disciplina é quando você consegue equacionar. Nosso cérebro ele é dividido em 3 partes: límbico, córtex e o reptiliano. Então o límbico ele é responsável pelas emoções, o córtex é responsável pela razão. Então tudo que você for fazer, você tem que tentar misturar as duas coisas, a emoção e a razão. Por quê? Porque quando você estiver fraquejando pela razão, você vai pela emoção. Então eu vou falar hoje da minha corrida, tá? Eu vou dar um testemunho aqui da minha corrida. Fazia 45 dias que eu não corria, ok? 45 dias. É muito tempo para quem corre. E eu coloquei que eu ia dar uma volta dentro do condomínio. Isso dá 7,5 km. 7,5 km é muita coisa. Para quem não corre há 45 dias é muita coisa. Eu tracei para mim que isso ia acontecer. Então, qual é o motivo de eu ter traçado isso na minha parte consciente, no meu córtex? Porque eu quero melhorar a minha performance na corrida, de retornar mais rápido. Então isso era necessário. Só que dado o momento, depois do 5º quilômetro, isso já não fazia mais sentido para mim. Por que não fazia mais sentido? Porque minha perna estava doendo, meu coração estava já a 200 por hora, a minha mente estava falando, meu cérebro estava para, porque você vai se arrebentar. Só que aí entrou o meu límbico, a minha emoção. Cara, eu me propus a fazer isso. Vai ser muito bacana, vai ser uma realização pessoal se eu fizer isso, se eu conseguir fazer esses 7,5 km. Isso é uma emoção, é uma realização pessoal. Então não era mais a razão falando, era o emocional. Então é assim que nós temos que trabalhar. Toda vez que você conseguir trabalhar o teu cérebro límbico com o seu córtex, né, você vai conseguir ter resultados excelentes.